Pensei que fosse amor, era dependência. A dependência emocional é um tema muito sensível. A pessoa dependente, ela costuma ter baixa autoestima e pouco apreço por si mesma. Ela corre atrás de outros indivíduos para preencher um vazio emocional dentro dela. O outro assume a responsabilidade de completá-lo ou completá-la. E quando isso não acontece, ela faz uso da persuasão para convencê-lo ou convencê-la a ficarem ao seu lado. Então, para que vocês possam entender um pouquinho, eu coloquei essas imagens aqui do id, do ego, superego, que faz parte das 3 áreas da psique humana. O ego, superego e o id são instâncias que formam a psique. Isso de acordo com a teoria da personalidade desenvolvida por Sigmund Freud. Então vamos continuar. De acordo com a teoria estrutural da mente, o id, o ego e o superego funcionam em diferentes níveis de consciência. Há um constante movimento de lembranças e impulsos de um nível para o outro. O id é o reservatório inconsciente das pulsões, as quais estão sempre ativas. Regido pelo princípio do prazer, o id exige satisfação imediata desses impulsos, sem levar em conta a possibilidade de consequências indesejáveis. Já o ego, ele funciona principalmente a nível consciente e pré-consciente, embora também contenha elementos inconscientes, pois evolui do id. Regido pelo princípio da realidade, o ego cuida dos impulsos do id, tão logo encontre a circunstância adequada. Desejos inadequados não são satisfeitos, mas reprimidos. Apenas parcialmente consciente, o superego serve como um sensor das funções do ego, contendo os ideais do indivíduo, derivado dos valores familiares e sociais, sendo a fonte dos sentimentos de culpa, medo e punição. O id é a parte mais básica da personalidade e quer gratificação instantânea para os nossos desejos e necessidades. Por exemplo, Bruna estava com sede em um restaurante. Em vez de esperar o garçom para reabastecer o seu copo de suco, ela estendeu a mão sobre a mesa e bebeu do copo de Marcos. Olha só, outro exemplo aqui de id. Um bebê com fome chorou até que ele foi alimentado. Uma criança que queria outra porção de sobremesa reclamou incessantemente até que ela foi dada uma outra porção. Na Black Friday, os clientes ficaram tão obcecados para comprar produtos em promoção que empurravam os outros para fora do seu caminho e pisaram neles, sem pensar 2 vezes antes de magoar as pessoas. Isso significa que eles poderiam obter o que queriam. Também posso te dar um outro exemplo. Imagine um bebê que o papai e a mamãe falam assim: olha, não coloque a mão nesse interruptor, porque vai se tomar choque, vai se machucar. Mas a criança, como ela é regida pelo id, pelo princípio do prazer, ela vai colocar a mão. E ela só vai aprender quando tomar choque. O id é assim: eu faço o que eu quero. E não existe norma, não existe regras, é amoral. O id é amoral, eu faço o que eu quero. Exemplos do ego: lidar com a realidade. O ego lida com a realidade tentando satisfazer os desejos do id de uma forma que é socialmente aceitável no mundo. Isso pode significar adiar a gratificação. O ego reconhece que as outras pessoas têm necessidades e desejos também, e que ser egoísta nem sempre é bom para nós ou para o outro no longo prazo. Aí, Bruna estava com sede. No entanto, ela sabia que o garçom iria voltar em breve para reabastecer seu copo de suco. Então, ela esperou até obter uma bebida pelas mãos do garçom, mesmo que ela realmente só quisesse beber do copo de Marcos. Maria realmente queria usar o colar de sua mãe, mas sabia que sua mãe ficaria com raiva se ela pegasse sem pedir. Então ela perguntou à mãe se poderia usar. Então o ego é assim, ele vem para organizar um pouco o nosso pensamento. A mãe de Kátia tinha dado a ela R$ 25 para comprar mantimentos para o jantar naquela noite. No supermercado, a Kátia viu os sapatos
que ela realmente queria. E então o que ela fez? Ela estava tentada a usar o dinheiro de sua mãe para fazer a compra. No entanto, se ela gastasse o dinheiro em sapatos, ela não teria o suficiente para comprar os mantimentos. Por isso, ela decidiu que era melhor não comprar os sapatos. Então, o id e o ego, você vê, o id quer fazer, o ego quer o controle. O superego é aquele que bota moral, mas também esse moral não é um moral com autoritarismo, porque se você usar o superego com autoritarismo, você também vai ter outro problema. O superego se desenvolve mais tarde e é baseado na moral e julgamentos sobre o certo e o errado. Mesmo que o superego e o ego possam chegar à mesma decisão sobre algo, a razão do superego para essa decisão é mais baseada em valores morais, enquanto a decisão do ego baseia-se mais no que os outros vão pensar ou em que as consequências de uma ação poderia acarretar. Outro dia eu estava conversando com uma menina, e ela, separada do esposo, falou, puxa vida, eu queria tanto conhecer uma pessoa, mas eu não sei o que os vizinhos vão falar. Então aí entra o quê? Essa história dos valores morais. No trabalho, Thomas teve muita oportunidade de ser infiel à esposa. No entanto, ele sabia o dano que tal comportamento teria sobre sua família. Por isso, tomou a decisão de evitar as mulheres que haviam manifestado interesse por ele. Exemplos do superego botando moral de novo ali. O caixa só cobrou do casal por uma refeição, apesar deles terem comido duas. Eles poderiam ter ido embora apenas pagando por uma, mas eles apontaram o erro do caixa e se ofereceram para pagar por ambas as refeições. Quantas pessoas deixam de fazer isso honestamente? Come duas e paga uma, por quê? É o princípio do prazer, é o id, é a moral. Eles queriam ser honestos e sabiam que o dono do restaurante e os funcionários precisariam do dinheiro para ganhar a vida. Na escola, duas crianças estavam tirando sarro de Joaquim porque ele usava óculos. João foi tentando juntar-se para que ele pudesse se enturmar, mas quando ele pensou sobre o quão ruim Joaquim se sentiria, ele sabia que não podia fazer aquilo. Então, eu preciso dos três caminhando comigo, com você. Então, eu formei isso aqui, olha. O id, o ego e o superego trabalham juntos na criação de um comportamento. O id cria as demandas. O ego acrescenta as necessidades da realidade. E o superego acrescenta a moral, a ação que é tomada. Então, eu quero isso. Olha o cérebro aqui, com o id, o ego e o superego tendo uma comunicação. Acho melhor ter cautela e me conter. Isso não está certo. Então, precisamos entender que a dependência emocional, ela está envolvida nisso. Eu preciso daquela pessoa, ela me dá prazer e eu não quero. Então, se eu tenho somente o id, eu vou sofrer, porque eu não vou ter o ego, que vai me trazer para o princípio da realidade, e não tenho o superego, que vai me acrescentar se isso está correto ou não na minha vida. Coloquei aqui, olha, o id seria a nossa parcela mais instintiva que privilegia desejo, vontade, ímpetos, sem conhecer os freios éticos, morais e éticos. O superego é a última instância do aparelho psíquico mental a organizar-se e tem como função censurar os impulsos que vêm do id sobre as atividades e pensamento do ego. Essa censura é detectada pelo ego por um pequeno sinal de angústia. Ele surge como uma clivagem de uma parte do ego e desenvolve-se a partir deste. O superego seria o oposto. Suas características é precisamente impor limite de regras e condutas consideradas adequadas frente à cultura e à boa convivência. Mas também quem desenvolve o autoritarismo, quer ser o chefe de uma maneira muito bruta, também precisa ter o equilíbrio, porque tem dentro dessa pessoa um id, eu quero que faça assim e ponto final, e não ouve os colaboradores, também não consegue ouvir a família. Então o superego, ele também não pode
ser um limitador de regras autoritária. Agir com autoridade é diferente de agir com autoritarismo. Bem, se você chegou aqui, eu peço que curta meu canal, toque no sininho, inscreva-se. E se você não gostar da minha live, você pode dar um dislike depois. Então, as pessoas, elas precisam se reconhecer. Elas precisam reconhecer o sintoma da dependência. Ela precisa recuperar o seu espaço individual. As pessoas precisam que outras pessoas a valorizem, mas sem idolatrá-las. As pessoas precisam tomar decisões com autonomia. E se não conseguir, procurar uma ajuda profissional. Então vamos continuar aqui. A dependência emocional oculta necessidade de controle e segurança que se manifestam por alguém que não confia em si mesmo. O indivíduo busca a segurança que não tem em si em outro. Isso é um problema. Procura segurança em relacionamento de casais, família, amigos, filhos, nas empresas. São sempre pessoas que estão com uma dependência patológica. Não conseguem realizar nada sozinho e precisa sempre do aval do outro. Como fosse: papai, posso fazer isso? Mamãe, posso fazer isso? É uma criança adulta, num corpo de adulto. Então, essa pessoa precisa aprender, crescer e educar a criança que está dentro dela para a realidade. O que é dependência emocional? Já falei, indivíduos com essa dependência não conseguem encontrar felicidade quando estão sozinhos ou sozinhas, dependem dos outros para o que fazer e dizem para se sentir felizes, querida, amada e realizada. Essas pessoas convertem qualquer relacionamento em situação e algo tóxico. Então, como a psicanálise vê a dependência emocional? Os resultados mostraram que a dependência emocional é definida como um transtorno aditivo, no qual o indivíduo necessita do outro para manter seu equilíbrio emocional. Sua etiologia está relacionada ao desenvolvimento do apego na infância, além de fatores culturais e filogenéticos. Então, o que é herança filogenética, segundo Freud? A hipótese freudiana sobre a herança psíquica é fundamentalmente filogenética. A constituição do sujeito não pode ser pensada sem a edificação de uma cultura que o antecede, cultura que é transmitida de geração a geração para sustentar a vida em grupo e a existência de cada sujeito individualmente. Quer dizer, isso pode vir dos seus ancestrais e isso precisa de um tratamento. Depois a gente fala sobre isso. Para entender, apenas uma reflexão, para você aprender muito mais sobre a filogenética, para entendermos muito mais a psicomotricidade, ciência do ser humano, temos que começar nossos estudos pela filogenese, o desenvolvimento da espécie humana, passa pela ontogenese, o desenvolvimento da criança, e chegarmos à retrogenese, retrocesso do desenvolvimento humano. A dependência emocional é um transtorno caracterizado por comportamentos aditivos em relacionamentos amorosos. Bernstein e Cícero propõem que uma relação de dependência emocional ela pode ser definida por 4 elementos: motivacional, afetivo, comportamental e cognitivo. O motivacional refere-se à necessidade de suporte, orientação e aprovação. O afetivo está relacionado à ansiedade sentida pelo indivíduo diante de situações nas quais ele ou ela necessita agir independentemente. O componente comportamental alude à tendência a buscar ajuda de outros e de submissão em interações interpessoais. E o cognitivo remete à percepção do sujeito como impotente e eficaz. Os comportamentos autodestrutivos e as comorbidades também parecem fazer parte do quadro da dependência.
Deste modo, a dependência emocional pode estar associada a transtornos alimentares, transtornos ansiosos, somatização e depressão. Além disso, aumenta as chances de o indivíduo cometer suicídio ou para-suicídio, que ocorreriam na tentativa de impedir o abandono por parte do parceiro, mostrando sua vulnerabilidade, impulsividade e baixa tolerância à frustração, características próprias dos dependentes emocionais. Então, alguns sinais que a pessoa tem uma dependência emocional é cuidado excessivo com o companheiro, o foco da felicidade se concentra em uma única pessoa, a autoestima comprometida, o que o companheiro pensa de você e o que mais importa, controle compulsivo, o desejo do parceiro é mais importante, as emoções, elas são reprimidas. Então, existem sintomas graves conforme cada caso e quando muito intensa, elas desencadeiam assim, grandes transtornos e muito sérios. Por exemplo, transtorno psicológico ou psicopedagógico, está na área da dificuldade de aprender qualquer situação, qualquer coisa, que está na área da cognição, porque também tem a depressão, pessoas com ansiedade ou transtorno de personalidade, são pessoas, na maioria das vezes, que têm uma dependência emocional. Isso aqui é uma brincadeirinha, ó. Querida, decidi que não quero mais brincar. Quero ser bom para você. Ai, até que enfim você criou o juízo. Era tudo que eu sonhava. Eu quero o divórcio. E aí? Como é que vocês veem essa situação? Está tudo acabado entre nós. Ele vai voltar. 60 anos depois, ele volta. Amor, você voltou? Não, esqueci minha jaqueta. Conheço muitas pessoas e trato de algumas pessoas que ficam esperando pelo outro ou pela outra. Anos a fio. E a pessoa não volta. Isso é uma total dependência patológica. Então, botei essa imagem aqui. Gente carente não se apaixona. Aí, ó, faz refém. Amarra-se o outro. Olha que interessante isso. Botei outra aqui, ó. Escolha muito bem com quem dividir sua energia. Tem gente que soma, tem gente que suga. Causa de dependência emocional. Medo de errar e ser rejeitado, ficar sozinho ou ficar sozinha. Essas causas podem ter origem e seu princípio na infância superprotegida, ou ser alguma situação traumática na vida adulta. E dessa maneira a pessoa depende dos demais para reconhecer suas virtudes e valores. Sintomas da dependência emocional podem ser observados em padrões de comportamento que se repetem em diversos tipos de relacionamento, até das amizades, não só do companheiro. Ciúme exagerado, tem uma dependência familiar do pai, da mãe, irmão, tia, avós, primos, amigos, inclusive pessoas que casam e continuam levando o pai e a mãe simbolicamente para casa. Leva o tio, leva o primo. Ah, meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim. Não acordaram aquilo que falam, né? O cordão umbilical. Vive sempre dependendo do pai, da mãe ou de alguém para tomar decisões. Essa pessoa ainda não cresceu. Ela é muito infantil. Essa pessoa também ela exige muita atenção. Tem capacidade de sentir sozinho, dificuldade de tomar decisões assertivas sozinhos. Nos relacionamentos sentem insegurança, não fazem planos que não envolvam as outras pessoas, por medo de rejeição dizem sim a tudo, e a pessoa que diz sim a tudo também adoece, é patologia, ela não caminha, ela não vai para o mundo adulto. Precisa ter outra pessoa sempre por perto para alimentar a dependência. É o codependente. Tipos de dependência emocional na família. Está ligada às estruturas familiares, marcada pela ansiedade, sendo repassada para os filhos e novas gerações. O núcleo familiar é espelho e refúgio e tudo que está fora dele é visto como uma grande ameaça. Existem carinho e afeto. São estruturas que não costumam gerar confiança. Geralmente costuma ser o tipo mais comum
evidencia insegurança no casal e parte de uma pessoa ou considera sem méritos ou capacidade. Essas pessoas necessitam de apoio para sobreviver e seguir em frente. Por medo de perder o parceiro e ficar sozinho, acabam vivendo a vida do outro. Adotam comportamentos nocivos como o ciúme excessivo e a submissão. É outro tipo de dependência aqui no meio social. Necessidade de valorização das relações sociais e de amizades. Necessidade de aceitação nos grupos. A pessoa perde sua individualidade. Reproduz as coisas que consideram que esperam deles a custo de muito sofrimento emocional e de uma progressiva invisibilidade. Os dependentes deixam a sua família nas mãos dos outros. O dependente emocional está sempre em busca de pessoas autoritárias, exploradoras e narcisistas, pessoas que transmitem maior segurança no início, mesmo que sejam falsos. Diferença entre dependência emocional e codependência. A principal diferença entre a dependência emocional e a codependência é que, no último caso, ela se dá mutuamente, a codependência. Em um casal, por exemplo, a dependência emocional e os comportamentos nocivos que eles desencadeiam se manifestam em ambos. Então, a dependência não é só de um, a dependência são dos dois. O envolvido acaba se sentindo preso à relação mesmo sem querer. Meus amigos e minhas amigas, a dependência emocional é uma forma de viver com muitas nuances de dificuldade, tristeza e infelicidade. É fundamental perceber e tratar a dependência emocional a tempo. Muitas vezes a dependência emocional se confunde com o verdadeiro amor. Priorizar e idealizar os outros antes de nós mesmos comprometem o nosso presente e futuro e pode nos afastar de um amor que estamos deixando de lado e que será a chave para terminar com qualquer processo de dependência, o amor próprio. Existe tratamento na psicanálise, na psicopedagogia, em psicoterapias em grupos, individual, mútua ajuda, terapia de família. Então, você precisa, como diz outro, entre aspas, fazer um detox emocional e se livrar dessas angústias. Você precisa desobstruir sua energia, reduzir a vida digital, neutralizar as notícias que você recebe, eliminar e dar um fim nas relações negativas, não se deixar influenciar, investir no estudo, no conhecimento e na leitura, saber comer, porque também existe a dependência alimentar. Então, são alguns passos que são necessários para que você possa mudar a vida. Você precisa criar metas, traçar objetivo, aceitar as próprias decisões, descobrir o que se pode fazer pela própria felicidade. É um caminho possível para a solução. A independência vem quando se consegue perceber e vivenciar o valor que se possui e sentir que a alegria e bem-estar depende de si e de mais ninguém. Brincando aqui, complete essa frase. A emoção que eu mais gosto de sentir, a emoção que eu mesmo gosto de sentir é: eu fico feliz quando, eu fico triste quando. Sinais da dependência emocional. Já falei, vou repetir. Cuidado excessivo com o companheiro, o foco da felicidade se concentra em uma única pessoa, a autoestima comprometida, o que o companheiro pensa de você é o que mais importa, as emoções são reprimidas, não defende a sua própria opinião, controle compulsivo e o desejo do parceiro é sempre mais importante. Então, você precisa reconhecer os sintomas da dependência, mantenha ou recupere seu espaço individual, valorize outras pessoas sem as idolatrar, tenha autonomia para tomar decisões, procure ajuda de um profissional. A dependência emocional, quando não tratada adequadamente, pode evoluir para sintomas graves, tais como a depressão, transtornos alimentares,
transtorno de ansiedade, estresse, abuso de substâncias lícitas e ilícitas, insônia e autodestruição. Portanto, buscar ajuda profissional ao identificar esses sinais é muito importante. Então, existe mais forma que você possa realizar essa tua dependência. Tenha consciência de que sofre da dependência emocional. Entenda que você pode tomar o controle da sua vida de volta. Entenda e reconheça as suas necessidades emocionais. Faça programações sem contar com outras pessoas. Entenda que a outra pessoa não é superior a você. Reconheça o problema. Adquirir consciência do problema é o primeiro passo para superá-lo. Encare seu problema sem culpa. Todos nós teremos problemas e desafios a enfrentar. Não sufoque nenhuma pessoa. Concentre-se esforços para se transformar e aprenda a confiar em você. O amor se concentra na outra pessoa, em suas qualidades positivas que a tornam perfeita para você. Em vez disso, a dependência emocional é baseada em um sentimento de vazio que precisa ser preenchido por alguém. Essa é a diferença, que o amor se concentra na outra pessoa, a diferença entre amor e dependência, em sua qualidade positiva que as tornam perfeita para você. E a dependência emocional é baseada em sentimento de vazio que precisa ser preenchida por alguém.